Boa tarde, pessoal. Vou esperar aqui só uns 2 minutinhos para começar um tema muito importante que eu trouxe para nós hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre se colocar nesse ritmo de intencionar de verdade o que nós vamos desfrutar nesse novo ciclo. Todo mundo aí começando um ano novo, e é legal a gente parar um pouquinho e refletir sobre o poder que nós temos sobre nós, sobre o poder que nós temos sobre a nossa capacidade de fazer o que precisa ser feito. E às vezes as pessoas, elas entendem que eu vou ali, eu vou estruturar um plano de metas, mas se a gente não tem a capacidade de saber de fato onde nós estamos querendo chegar, não adianta. Então não é sobre simplesmente, esse ano eu quero mudar de emprego, ou esse ano eu quero dar um novo ritmo para minha vida, porque eu quero ter um estilo de vida diferente, porque todo mundo está falando em ter um estilo de vida diferente. Eu sinto te dizer que essa meta, simplesmente por definir e ter uma meta, isso não vai te levar a lugar nenhum. É duro, mas é a realidade. A gente precisa entender cada vez mais que o que nos leva de fato a alcançar as nossas metas é o quanto que isso de verdade faz sentido para a nossa própria vida. Eu costumo dizer o seguinte, que entender é muito diferente de exercitar. Quando a gente entende alguma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu entendo que praticar uma atividade física faz bem para minha saúde. Vamos pensar assim. Eu entendi. E coloco talvez lá como meta que em 2020 eu vou praticar atividade física. Tá certo? Se eu não exercitar, se eu não, de fato, entrar num movimento para ter esse estilo de vida mais saudável, não adianta eu definir a meta. Porque o que vai acontecer com essa meta? Ela vai virar um saquinho, né? Costumo até brincar assim, ela vai virar um saquinho de frustração. Porque se você entende, às vezes a gente fala com as pessoas assim, por isso que eu falo muito sobre essa questão assim, de que ninguém muda ninguém. Às vezes a gente fala com alguém assim, olha, você precisa mudar nisso. Aí a pessoa às vezes responde, tá, tudo bem, eu entendi. Quando ela diz, tudo bem, eu entendi, ela não está dizendo para você que ela vai mudar. Ela entendeu. Existe um caminho para a gente alcançar qualquer meta na vida, existe um processo entre o entendimento e se disponibilizar para o exercício. Colocar de fato a nossa mente para exercitar na direção daquilo que a gente pretende. Então não é sobre entender, eu entendi, mas é pensar assim, sempre quando você for definir uma meta, mais do que entender se aquilo é importante para você, é entender se de fato você está disposta a trilhar e fazer tudo o que precisa ser feito para alcançar aquela meta. Então não é só ter uma meta atingível, alcançada, uma meta escrita, isso é importante, mas entender assim, eu estou de fato comprometido, e você precisa e qualquer meta na sua vida, você precisa se comprometer com você. Porque não adianta você fazer nenhum combinado com o outro, porque não é o outro que vai fazer você alcançar a sua meta. É você.
Nós somos os nossos nosso principal estímulo somos nós mesmos. Nós precisamos ocupar esse lugar de protagonizar, de agir na direção daquilo que nós precisamos agir com a nossa responsabilidade, sem culpar o outro e sem ficar ali nesse movimento de que eu estou dependendo. Amanhã eu faço porque ontem falou no jornal que amanhã pode vir a chover. Aí eu não faço, porque aquela circunstância está me impedindo de ir na direção. Então você permanecer firme no propósito da meta a qualquer custo, a qualquer preço. Porque não existe nenhum resultado em nossa vida que vai ser um resultado que não vai nos exigir um esforço. Mesmo que na nossa meta tenha algo que a gente deseje muito, mesmo. Porque nós somos seres humanos e nós precisamos também ter essa capacidade de nos olhar, de nos entender com compaixão, com cuidado. E não simplesmente nos colocar em situações que a gente vai simplesmente ficar ali se cobrando para alcançar algo, porque isso não vai fazer de fato a diferença. Então, já que a gente está falando de metas e já que eu me propus a falar um pouquinho desse tema com vocês, o que eu quero te convidar a fazer antes de você definir qualquer meta é se você está disposto de fato a passar por todo o processo que o alcance dessa meta vai te exigir. Então, se talvez o seu objetivo de vida, a sua meta de vida esteja relacionado com a sua saúde, vou colocar aqui, eu quero ter mais saúde em 2020. Você está disposto a ter o seu planejamento, a fazer as suas consultas médicas, a quando você fazer os seus exames, você entregar os seus exames, você está disposto a fazer algo que vai contribuir com a sua saúde, que vai te levar para exercitar o seu corpo, que vai te levar para uma alimentação mais saudável. Se você não estiver disposto, não coloque como meta. Significa que você ainda não está pronto o suficiente para ir a esse alcance. Aí quando a gente se coloca nesse lugar, a gente fala assim, não, eu não consegui cuidar da minha saúde esse ano porque eu tive muitos impedimentos, tive muitos empecilhos, o meu trabalho não me proporcionou. Peraí, mas é sua meta de verdade? Ela faz sentido para você? Porque o tempo também é uma questão de prioridade. Então, uma outra dica, além de você estar disposto a passar pelo processo para alcançar a sua meta, que você defina, de fato, a sua meta como sua prioridade. Não pode ser prioridade do outro, não pode ser prioridade para mostrar para o outro. Tem que ser algo que você entenda que vai fazer sentido independente de qualquer coisa, tá certo? Eu vou salvar essa live aqui, vou compartilhar, ela fica disponível por 24 horas, vou disponibilizar também no meu canal do YouTube e lá no grupo do pessoal que participa da jornada do Escola e Decola. Um beijo, até o próximo.